Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos aqui novamente com 1 Coríntios, capítulo 15, parte 3, o corpo ressurreto. Se você estiver gostando até aqui desses vídeos, se você estiver sendo alimentado pela palavra de Deus, se gostaria de mais vídeos, deixe seu comentário, seu feedback pra gente, possa sempre estar melhorando nossos vídeos, ok? E se você tiver alguma dúvida, se você acabou não entendendo alguma coisa que eu falei durante os vídeos, comente aí, faça a sua pergunta, que eu vou com certeza responder vocês. E se você caiu de paraquedas, essa aqui em específico é a parte 3 do capítulo 15, 1 Coríntios, ok? Tem acho que 16 vídeos aí no canal, você pode dar uma entrada no perfil, acessar eles facilmente para poder pegar desde o começo até esse vídeo aqui agora. Paulo, do versículo 35 até o 58, vai estar falando sobre o corpo ressurreto. Ele já inicia dizendo: alguém pode perguntar, como os mortos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? Perguntas tolas. A semente só cresce e se transforma em planta depois que morre. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou alguma outra planta. Então Deus lhe dá um novo corpo como Ele quiser. Um tipo diferente de planta cresce a cada tipo de semente. Da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Um tipo para os seres humanos, outros para os animais, outros para as aves, outros para os peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O Sol tem um tipo de glória, enquanto a Lua e as estrelas têm outro, e até mesmo as estrelas diferem em glória uma das outras. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no solo, mas ressuscitará para viver para sempre. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado como corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Pois as escrituras dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito da vida. O Adão trouxe o pecado para o mundo, mas o último Adão é o que dá a vida, é o que vence a morte. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo veio do céu. Primeiro o homem, Adão, segundo o homem, Jesus. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma, agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Agora somos igual a Adão, corpo terreno, mas algum dia a gente irá ressuscitar junto com Cristo, tornaremos corpos celestiais. Estou dizendo, irmãos, que nosso corpo físico não pode dar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode dar aquilo que durará para sempre. Mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, mas nós seremos transformados. Essa parte aqui, uma pausinha. Esse versículo 50, que ele fala que o nosso corpo físico não pode dar algo eterno, é a promessa que tá, acho que alguns profetas falando sobre o reino eterno que o Messias ia impor em Israel. Ele vai impor um reino eterno. Ele é o rei eterno. Então não pode alguma coisa ser eterna, ao mesmo tempo ser mortal. Teria que ser alguma coisa divina, uma coisa sobrenatural. Então, provavelmente tinha que ser algum Deus que ia descer aqui e ia reinar eternamente no lugar. Seria eterno e não terreno, não teria fim, seria infinito. Então, o povo antigamente, os fariseus, não acreditavam que aquela pessoa era Jesus, era o Filho do Deus vivo, que ele era um Deus, e ele era Deus encarnado em pessoa, e que ele iria reinar. Só que ele não ia reinar da forma como eles pensavam. Muitas vezes, nós criamos nosso próprio Jesus. Como assim, André? A gente tem uma ideia de como Jesus é, e se Jesus não for dessa ideia que a gente criou, não tem Jesus. E tem, ele existe, ele é do jeito dele, ele nunca mudou, ele nunca vai mudar, ele é o mesmo para sempre. Só que a gente está criando as nossas expectativas com os nossos desejos, como se ele fosse um robô e a gente está controlando ele, fazendo o que ele quer. Se a gente orar, se a gente jejuar, se a gente fizer isso, aquilo, a gente vai ganhar alguma coisa em troca, algum dinheiro, alguma coisa, algum emprego. Só que não é assim que funciona. Ele nos amou primeiro, por isso que nós amamos ele. Ele morreu na cruz não porque ele quer ganhar alguma coisa, ele não consegue ganhar nada da gente, porque a gente não tem nada pra dar pra ele. Mas ele nos amou primeiro, ele morreu na cruz por nós, em troco de nada, porque ele nos ama. Só por isso que ele nos ama, por isso, entende? Então é uma coisa muito mais profunda essa parte aqui, de mortal, imortal, terreno, sobrenatural. E eles não entenderam, por isso que crucificaram Jesus. Versículo 52 ele diz: acontecerá num instante, num piscar de olhos, a ação da última trombeta, pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados, pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem da escritura que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? Ó morte, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Cadê? Jesus derrotou você. O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas a graça de Deus que nos dá vida e vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Tudo que a gente vai fazer para Ele tem que ser do coração, com todo o nosso querer,
nossa vontade, nossa força, como a gente fizesse tudo pra ele. Eu falei alguns vídeos anteriores sobre isso, certo? Bom, capítulo 16, se você estiver gostando até aqui, não esqueça de dar um comentário. Espero que Deus tenha falado com vocês e nos vemos no próximo vídeo, o último vídeo da série. Nos vemos lá.